Efésios capítulo 1, versos de 3 a 5. Nós vamos continuar a palavra da semana passada. Quem estava aqui semana passada? Começamos a falar sobre esse tema que vai estar ali na tela, daqui a pouquinho está lá do ladinho, assumindo a nossa identidade. E eu queria compartilhar com vocês sobre uma outra perspectiva, sobre um outro viés. A gente vai continuar o assunto da semana passada, porque eu creio que o Senhor... Quantos aqui foram abençoados semana passada por aquela palavra? Eu creio que é uma palavra muito importante, muito especial para o nosso coração. E por isso nós vamos continuar, inclusive no mesmo texto, porque o livro de Efésios, principalmente os 3 primeiros capítulos, falam muito de quem nós somos em Cristo, ok? Então, é um livro que fala muito da nossa identidade, tá bom? Efésios capítulo 1, de 3 a 5, e diz assim a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Vamos falar com o Senhor para que Ele revele essa palavra no seu coração? Para que você prepare o seu espírito. Senhor, em Teu nome, lida está essa porção da Escritura. Que o Senhor continue a falar, a ensinar, a ministrar, e que haja, Pai, revelação e uma experiência, ó Deus, de cada irmão aqui com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, em Teu nome nós oramos. Amém? Domingo passado, então, nós iniciamos este assunto aqui, começamos a falar sobre assumir a nossa identidade. Assumirmos a nossa verdadeira identidade em Cristo. E nós vimos rapidamente alguns aspectos, só para lembrar, que a nossa identidade, ela está ligada ao nosso destino. Isso é muito claro, a identidade é o que define uma pessoa. A nossa identidade, ela vai determinar o nosso estilo de vida. A nossa identidade vai determinar os nossos alcances, as nossas conquistas. Isso é muito importante você entender, que alguém que não tem uma identidade forte, uma identidade amadurecida, é alguém que tem resultados medianos, resultados fracos na vida. Porque a identidade, ela define claramente o nosso sucesso ou o nosso fracasso. O sábio diz com muita propriedade, assim como a pessoa pensa, assim ela é. Mas ela só pensa naquilo que ela acredita, e o que ela acredita é o que ela faz, é o que ela é de fato. Então, nós vimos também algo muito forte, que o trabalho principal do inimigo é confundir a identidade das pessoas. Quanto mais ele confunde você, porque quanto mais ele rouba de você a sua identidade, menos frutífero, menos produtivo, menos proativo você se torna, e também menos resiliente. Alguém que é confuso na sua identidade jamais conseguirá fazer o melhor para Deus, e nem para si mesmo. E inevitavelmente, uma pessoa fraca na sua identidade ou roubada na sua identidade, ela vai ser infrutífera e improdutiva. Então nós vemos em nossos dias muitos homens e mulheres de Deus, gente, que são tementes ao Senhor, pessoas que amam a Deus, mas que estão totalmente perdidos e confusos na vida. Você conhece uma pessoa confusa na vida? Conhece aquela pessoa assim que pula de galho em galho? Você conhece alguém assim? Cara, começa uma coisa, para, começa a outra, para, começa a outra, para. Começa um curso, para, começa o outro, para, e a pessoa vive de trabalho em trabalho, vive de oportunidade em oportunidade. Pessoas que às vezes são influenciadas o tempo todo por aquilo que outros estão fazendo, e não por aquilo que até ela mesma gostaria de fazer, mas por aquilo que ela enxerga os outros fazendo. Eu vou fazer isso aqui também. Mas por que as pessoas são assim? Porque não tem clareza do que realmente Deus quer para elas. Essas pessoas vivem uma crise de identidade, vivem uma crise de existência. E se você tem Cristo, tem alguém que tem Cristo aqui hoje à noite? Eu preciso reafirmar isso para você, como já disse na semana passada, que toda a crise de identidade de um cristão, ela vem por causa da falta do conhecimento que esse cristão tem da palavra de Deus. Porque se você conhece a Escritura, por que é assim, pastor? Porque tudo aquilo que você não conhece, você não desfruta. Diga comigo, aquilo que eu não conheço, eu não consigo desfrutar disso.
Querido, por quê? Porque quer ver uma coisa bem simples. Tudo aquilo que eu não conheço, eu não desfruto. Quantos aqui conhecem o Google? Alô? Agora, a pergunta é muito clara. Quantos de vocês conhecem as ferramentas que o Google oferece para você? E parece ser claro. Você fala assim, eu conheço, duvido. Tem tanta coisa que o Google oferece. Agora a inteligência artificial, amado, chegou e detonou muita coisa. Mas quantas ferramentas o Google tem, não é só aquela de pesquisa que você usa. Quantas ferramentas, se você pegar um profissional de TI que conhece o Google de fato, você vai descobrir inúmeras ferramentas que facilitariam a sua vida demais da conta. Mas porque você não conhece, te garanto, muitos de vocês não conhecem as ferramentas. Eu estou falando de algo que você usa há muitos anos, todos os dias. Mas porque você não conhece, muita coisa do que ele oferece você não pode desfrutar. É interessante isso, né, gente? Porque a gente nem precisa ir tão longe. Quem aí tem um celular? Quem tem um celular? Você conhece todas as funções do seu celular? Te garanto que não. Como você, dona de casa, não conhece todas as funções do micro-ondas que você tem na cozinha. Porque se conhecesse, com certeza você ia desfrutar de muito mais coisas. Quem aqui tem uma airfryer em casa? Quem tem uma airfryer em casa? Se você conhecesse tudo que aquele negócio pode fazer, você estava feito, irmão. Principalmente os homens, vocês estavam feitos, irmãos, né? Se os homens conhecessem mais do que o airfryer pode fazer. Mas a sua vida mudaria muito, por quê? Porque você desfrutaria de benefícios muito maiores. Então preste atenção, assim é a palavra de Deus quando você a conhece. Quando você conhece a palavra de Deus, você começa a entender como você funciona, porque você foi feito por Deus, e a Bíblia é o manual do fabricante, como Deus te criou para ser, para fazer e para ter, está tudo na palavra de Deus. Então é importante que você entenda que quando você conhece a palavra, você descobre quem você é, você descobre o que você é capaz de fazer, e você também adquire plena consciência de tudo que você pode vir a conquistar. E por causa disso, você começa a viver uma vida sem medo da morte, uma vida sem qualquer incerteza em relação ao teu futuro. E hoje as pessoas sofrem tanto de ansiedade, que é o exagero a respeito do futuro, a preocupação demasiada com relação ao futuro. Por quê? Porque não alicerçaram sua identidade na palavra de Deus ainda. Então eu quero encorajar você para que você entenda, porque quem conhece a palavra de Deus sabe quem é. Quem conhece a palavra de Deus, aprende a ter uma convicção de propósito. Você pergunta, Deus, qual é o meu propósito, qual é a minha missão? Se você conhecer o que a palavra de Deus diz a respeito disso, você ficará mais convicto, e você vai ter certeza de uma coisa que a maioria não tem, para onde está indo depois da morte. Você vai ter uma convicção muito clara, quem eu sou, qual o meu propósito e para onde estou indo? Você vai responder as principais perguntas da vida se você conhecer a palavra de Deus. Então, meus queridos, é por isso que a palavra de Deus precisa estar no teu dia a dia. Não tem, querido, de forma alguma, não tem como ter real sucesso na vida sem a palavra de Deus. Irmãos, gente, sem a palavra, sabe quem nós somos? Quem a Bíblia nos assemelha? Como uma árvore com folhas murchas, ou uma árvore sem folhas. É interessante que gente sem a palavra é apenas uma árvore cheia de folhas, mas sem fruto. E aí é interessante que árvore que não dá fruto serve para quê? Para que a árvore que não dá fruto serve? Uma árvore que não dá fruto nenhum serve para quê, irmão? Serve para dar sombra, sim ou não? Serve para alguma coisa. A árvore não dá fruto, ela só serve para dar sombra. Mas tem estações que onde as próprias folhas também caem, só ficam os galhos, sim ou não? Então é importante você entender que gente sem a palavra é apenas uma árvore que só tem folhas, mas não tem fruto. Então só serve para fazer sombra, e às vezes nem sombra serve. É por isso, queridos, que você precisa compreender coisas sobre a palavra de Deus. Vou abrir um parênteses rapidinho aqui. Você sabe por quê? Porque tem muito casamento que não funciona. Levanta sua mão, quem é casado aí? Cadê os casados? Cadê vocês? Isso. Sabe por que tem muito casamento que não funciona nos nossos dias? Porque não se aplica a verdade da palavra de Deus dentro do casamento. É por isso que o casamento não funciona, irmão. Porque se você aplicar a verdade da palavra de Deus dentro do casamento, não tem como ele dar certo. Ele vai dar certo. Um casamento, para dar certo, ele depende primeiro de um aspecto muito importante. Precisa ter um homem de verdade lá dentro do casamento. E não um menino.
O problema é quando os meninos se casam e aí querem viver como menino uma vida de casado. E aí não vai funcionar. Mas é importante, e eu te garanto que a palavra de Deus ensina um homem a ser homem de verdade. O amém está fraco, né? Tem um homem perto do você, pode falar para ele vai emburrar, vai ficar sisudo, vai fazer cara feia, mas não tem problema não, irmão. Né? O Espírito Santo vai pegar ele até o fim da palavra. Pode falar para ele, a Bíblia te ensina a ser homem. Sim. A Bíblia te dá uma força, viu? Um casamento para dar certo, primeiro precisa de um homem lá. Mas um casamento para dar certo, gente, também precisa de uma esposa de verdade nele. É verdade? E é interessante, um casamento para dar certo precisa de uma mulher inteligente lá, precisa de uma mulher edificadora, uma mulher sábia. E a palavra de Deus, irmã, ela te mostra muito bem como ser uma mulher assim e muito melhor ainda. Então, queridos, a Bíblia deixa claro uma coisa, que aquele que respeita as verdades da palavra de Deus na vida, é aquela pessoa semelhante ao que o Salmo 1 descreve. E o que ele descreve? Salmo 1, o versículo 3, na versão NVT, diz assim, você vai ler comigo, como é que é essa pessoa? Salmo 1, como é que é essa pessoa? Ele é como a árvore que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Assim é alguém, se você ler os versículos anteriores, diz, bem-aventurada a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas essa pessoa tem o seu prazer na palavra de Deus, e na palavra de Deus ele medita dia e noite, aí está o benefício. Mas é interessante que Deus, então, Ele te chamou para ser uma árvore de que jeito, gente? Uma árvore que dá fruto no tempo certo, as folhas nunca murcham e tudo que faz prospera. Então profetizo sobre a sua vida que Deus não te chamou só para você fazer sombra, mas Deus te chamou para você dar muito fruto, para você, suas folhas nunca murcharem, nunca caírem em nome de Jesus. Sua identidade vai ser assumida para que você prospere em tudo que você fizer para a glória de Deus. Quantos creem que Deus te chamou para você dar certo? E sabe, irmão, e Deus então está falando para a gente nesses dias de uma identidade que a gente precisa assumir. Então redobre sua atenção aqui, por favor. E assumir identidade não é uma coisa fácil. Assumir identidade não é fácil. O fácil é viver na sombra, né? E é por isso que assumir quem nós somos em Deus é a proposta. E principalmente nos dias que nós estamos vivendo, assumir a nossa identidade, que somos de Cristo, é algo fundamental. Mas isso não é uma luta qualquer. Assumir que é de Cristo é uma luta, é verdade ou não é, irmãos? Assumir que você é de Jesus na sociedade que você vive, não é uma luta qualquer, mas não é uma luta principalmente para covardes. É uma luta para aqueles que sabem quem são. Então, queridos, e o meu desejo, a minha oração, é que Deus use essa palavra para encorajar você, a você assumir, ao sair por essas portas, ao andar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, que você assuma que de fato você é filho de Deus, que de fato você é filho do Todo-Poderoso. Você é um filho de Deus e você faz parte dessa família aqui. Pega na mão de alguém, por favor, fala para o seu irmão com muito carinho, você é um filho, uma filha de Deus. Você pertence a uma família, você é importante nessa casa, em nome de Jesus. Meu irmão, aquele que é filho, ele pertence a um lugar, ele é importante para este lugar. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é importante para essa casa, você é importante aqui nesse lugar. Você pertence a uma família, por isso que a igreja, a casa de Deus, não é só um lugar para frequentar, é uma família para pertencer, porque a igreja é o ajuntamento dos filhos de Deus. Então, querido, é por isso que eu vou te falar com muito carinho. Para de vir à igreja apenas para fazer de conta. Para com esse negócio de você vir à casa de Deus, simplesmente, querido, para dizer, puxa, eu preciso ir na igreja hoje porque é domingo. Não! O Senhor quer um pouco mais de você, quer que você assuma a sua identidade. Você é filho de Deus e você tem uma família. Você tem uma casa, então se envolva com essa casa, se comprometa com a casa de Deus, com a obra de Deus, deixa Deus trabalhar na tua vida para usar a tua vida para glorificá-lo. Você pode dizer um amém por isso? Você fica feliz por estar aqui hoje à noite?
Então eu quero profetizar sobre a tua vida, que a palavra de Deus, ministrada neste altar, dia após dia ela vai gerar entendimento em você. E eu profetizo que a palavra gera um entendimento físico, gera um entendimento para as tuas emoções, para o teu espírito, e que a palavra dentro de você possa servir de âncora para impedir que Satanás roube a tua identidade, em nome de Jesus. E eu profetizo mais, que uma nova história será escrita na tua vida e a partir da tua vida, porque a tua identidade está sendo assumida nesses dias, em nome de Jesus. Você crê nisso? Irmãos, nossa real identidade é esta: nós somos filhos de Deus. Pastor, por quê? Porque a Bíblia diz em João capítulo 1, verso 12, e você vai ler comigo também. Vamos lá. Porque a todos, quantos? Todos. Deu-lhes. Olha o que a Bíblia está dizendo: a todos que o receberam. Alguém recebeu a Cristo aqui? Então você tem um poder de ser chamado filho de Deus. Jesus Cristo me deu esse direito de ser chamado filho. É por isso, preste atenção, é por isso que você não é qualquer pessoa. Você tem DNA real, você tem o DNA de Cristo, você tem sangue nobre, irmão, o seu sangue é nobre, você é filho do Rei dos Reis, você é rei, filho do Deus Todo-Poderoso, e é por isso que você pode declarar que há um poder sobre a tua vida. Você é filho de Deus, Ele deu-lhes poder para se tornarem filhos, e quem se torna filho tem o poder de Deus sobre ele também, amém? Quantos aqui tem o poder de Deus sobre a sua vida? Então eu profetizo, olha, você que vai profetizar, levante sua mão e fale: eu tenho o poder de Deus sobre enfermidades. Fala: eu tenho autoridade sobre espíritos malignos. Pega na mão de uma pessoa e fala para ele: você tem autoridade sobre escassez, sobre esterilidade. Fala para ele: você tem autoridade sobre depressão, sobre ansiedade. Agora levante as suas mãos, vai lá comigo e fala bem forte: eu sou filho de Deus, eu sou o herdeiro do reino de Deus, eu vou desfrutar do melhor da terra. Fala mais forte, mais animado: eu vou viver a vida que Cristo me deu, e eu vou viver em abundância, em nome de Jesus. Alguém aqui crê que Deus te deu vida e deu em abundância? Oh meu Deus, semana passada eu falei, querido, a importância de uma identidade forte, mas também falei para você o problema de uma identidade fraca, e o quanto uma identidade enfraquecida sabota o teu futuro. Presta atenção nisso. Uma identidade fraca vai sabotar teus projetos. Uma identidade fraca vai sabotar a tua espiritualidade. Uma identidade fraca vai sabotar tua vida emocionalmente saudável. E isso é importante você entender, porque nós vimos um exemplo claro e intencional na semana passada do povo de Israel. Um povo que tinha uma promessa, semelhante a você. Um povo, gente, que era forte e que era numeroso e era mais forte do que os seus opositores. Mas por terem sido atacados na sua identidade, qual foi o final deles? Morreram no deserto, sem herança. E como a gente precisa cuidar dos nossos dias, gente, para que você aprenda como homem e mulher de Deus e filho e filha de Deus, a fortalecer a sua identidade. Querido, a gente não vai ficar bem o tempo todo. A gente não vai estar o tempo todo convicto, porque às vezes vem coisas sobre a nossa vida, pressões que nos abalam. Mas o Senhor quer que você entenda que você precisa cuidar nesses dias, não só em assumir essa identidade, mas fortalecer essa identidade também. Então, queridos, e por quê, pastor? Porque não basta eu assumir que eu sou filho de Deus. Eu preciso viver de acordo com essa verdade. Então, irmãos, porque, pensa uma coisa, se eu apenas assumir a identidade, se eu apenas disser para mim mesmo: não, eu sou filho de Deus. Se eu apenas tiver uma consciência: não, eu preciso meditar na palavra de Deus. Não, agora tem o jejum. Poxa, eu preciso jejuar. Eu preciso ter um tempo com o Senhor. Se eu apenas tiver uma consciência que isso é o certo, mas se eu não tiver ações práticas que correspondam a essa identidade de filho que eu tenho em Deus, eu posso tornar uma pessoa que entende que é filho,
mas que vai ser usado por Deus ou impactado por Deus apenas por uma temporada. Você vai ter consciência, mas você vai ter pouca experiência. Você vai ter consciência, mas você vai ter pouca revelação. Você vai ter consciência, mas você vai ter uma identidade fraca. Por que eu falo que você pode, com uma identidade enfraquecida, ser usado apenas por uma temporada? Porque Deus não chamou nem o filho dele para ser usado apenas por uma temporada. Deus te chamou para ser filho por toda a vida. Deus chamou para ser um sucesso por toda a vida. E não apenas uma temporada. Mas por que, pastor? Então, será que já é uma resposta do porquê eu vivo uma temporada de bênção, uma temporada de tribulação, uma temporada de felicidade, uma temporada de tristeza e de angústia na minha vida? Então, eu espero que o Senhor fortaleça sua identidade hoje à noite. Em nome de Jesus, eu quero te mostrar um exemplo claro disso nas Escrituras, de alguém que era para dar muito certo, mas porque não fortaleceu sua identidade, teve um problema seríssimo. E essa história está em 2 Reis, capítulo 5. Nós não vamos ler todo o texto, vou contar para você, para que a gente seja mais prático hoje à noite. Mas eu quero te contar uma história que está, 2 Reis, capítulo 5, de alguém que viveu uma identidade forte, uma identidade notável, mas apenas por uma temporada. E por não ter sustentado isso, porque a sua identidade não estava madura e fortalecida, esse homem teve muitos problemas. Esse personagem que eu estou falando se chama Geazi. Alguém já ouviu esse nome? Geazi. Quem foi Geazi? Geazi, pastor. Esse era um homem que, preste bem atenção no que eu vou dizer, na minha interpretação e no que eu creio, eu acredito que esse cara, o Geazi, era para ele ser o maior profeta conhecido da Bíblia. Na minha opinião, esse cara seria, se ele não tivesse perdido e sido roubado na sua identidade, o cara que você ouviria falar depois de Cristo, o homem que você mais ouviria falar na Bíblia é esse cara aqui. Um homem que foi quem, pastor? Ele foi discípulo de um grande profeta chamado Eliseu. E vocês conhecem quem foi Eliseu, todos sabem quem foi Eliseu. Eliseu foi o discípulo do profeta Elias, o grande profeta Elias. E você conhecer a história, por menos que você conheça a história, você sabe que Elias foi o homem que orou e parou de chover por 3 anos e meio, e ele volta a orar e a chuva cai de novo. Uma oração. Elias foi o cara que falou lá para a viúva, que era para ela ir buscar as vasilhas, que ele multiplicou azeite, enfim. Elias foi o camarada, gente, que orou e um morto ressuscitou. Só uma oração e o morto ressuscitou. Enfim, né? Está parecendo milagre demais até, né? Mas deixa eu te mostrar uma coisa. 2 Reis, capítulo 13, verso 21. Deixa eu te mostrar na Bíblia. Aconteceu um negócio aqui, ó, fantástico, tá bom? Só para você ter ideia. Eu queria falei o versículo um pouco antes, mas tudo bem. Eu estou falando do discípulo desse cara aqui, do Geazi, do Eliseu. E Eliseu, gente, ele fez feitos extraordinários maior que o seu mestre. Elias fez feitos notáveis, mas Eliseu pediu porção dobrada. O cara fez o dobro de coisa forte, o dobro de milagres. E só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que Eliseu morre, está aqui nesse texto, e ele morre, é sepultado. E olha o que acontece aí. E aconteceu que enquanto alguns sepultavam um homem, eis que viram um desses bandos, eles estavam em guerra, sendo perseguidos. Então jogaram o homem na sepultura de quem? De Eliseu, e fugiram. E quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os pés. Ainda bem que você está vendo aí na Bíblia, né? Porque se eu conto, o cara não acredita, né? Gente, olha que coisa séria. Havia guerras, eles estavam em guerra, e aí esse homem tinha sido morto, e 2 amigos falaram, vamos jogar o cara numa cova aqui. Quando eles estavam sepultando o cara, viram que os inimigos estavam vindo. Ele falou, larga esse cara aí, jogaram o cara e saíram correndo. E a hora que eles menos esperam, o cara estava podando. Eles disseram, porque o cara ressuscitou de tocar nos ossos. Então, se eu estou falando de um discípulo desse cara, que os ossos dele fizeram isso, gente do céu, eu estou falando desse discípulo, o nome do cara era Geazi. E certa feita, aconteceu um problema, que esse cara Geazi estava lá, tranquilo, mas Eliseu, ele recebe uma visita de um homem que foi procurá-lo, um cara de renome, que precisava de uma cura. E Eliseu então recebe este homem, ele era um oficial de um exército, muito condecorado, e Eliseu dá instruções para esse homem, para que ele recebesse a sua cura, e enfim, no final do processo, o cara relutou, mas acabou obedecendo e foi curado. E esse é o ponto.
E como gratidão pela cura que ele recebe, instruído por Eliseu, esse homem vai lá e quer pagar Eliseu. Fala, eu quero pagar, eu quero te dar prata, te dar ouro, te dar vestimentas, te dar uma recompensa por tudo que você fez. Mas sabe o que aconteceu? Eliseu rejeitou o pagamento do homem. E o que acontece, gente? Aí veio à tona a identidade fraca, a fragilidade do discípulo do profeta. Eliseu era o homem que era a voz de Deus na nação de Israel. E Geazi era o seu sucessor, era o seu aluno principal, era o seu discípulo, era o cara que estava vendo os milagres acontecerem dia após dia, era o cara que estava vendo o poder de Deus se manifestar. O cara acabou de ver um homem que estava desesperado por uma doença terminal ser curado. E esse homem então quis pagar Eliseu. Mas aí aparece o que está por trás da capa do Geazi. Aparece o caráter de fato desse cara. Apareceu a identidade mal formada. E a Bíblia fala que Geazi vai atrás desse homem que queria pagar. E ele pega, e ele mente para esse homem e pega o pagamento para ele, dizendo que Eliseu queria. Que Eliseu mudou de ideia. E agora o meu senhor mudou de ideia. Então ele quer, aquele pagamento que você ia dar, o meu senhor quer, mas na verdade era para ele. E sabe, irmãos, por que eu estou te falando isso? Porque ele recebeu dinheiro, roupas, uma certa riqueza, mas ele perdeu uma grande oportunidade de um futuro glorioso. Preste bem atenção nisso. Se Geazi mantivesse a sua identidade de discípulo de Eliseu, ele poderia ter sido o maior profeta de Israel. Gente, Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Será que Geazi também, como um bom discípulo, não pediria porção dobrada do Espírito que estava sobre Eliseu? Então preste atenção nisso. Eu creio que Geazi, se ele pedisse, ele receberia. Mas a sua identidade não estava madura. Ela estava frágil e ela se corrompeu, porque não estava bem alicerçada no chamado que ele estava exercendo. Então preste atenção. É por isso que pessoas que caminham com Deus precisam fortalecer sua identidade em Deus e na sua palavra. Porque o que importa, irmãos, é como termina e não é como começa. Nós pregamos há domingos atrás aqui, faça o seu melhor e comece com o que você tem. Comece, faça, maravilha, e comece usando o que você tem. Mas começar não é a questão, é como a gente termina, é como a gente se mantém durante o processo. Então, eu não posso ter apenas um coração disposto a aceitar Jesus, mas eu preciso ter um coração, necessito de um coração responsável em permanecer em Jesus e nos seus princípios. Ei, bota sua atenção para cá. Não basta apenas eu dizer que eu sou de Cristo. Eu também preciso entender que existe uma responsabilidade sobre todo aquele que também é filho de Deus. E é por isso, irmãos, que permanecendo nele a minha identidade vai amadurecendo. É permanecendo em Cristo que as dificuldades vão se desfazendo, as fragilidades e fissuras do meu caráter vão se consertando. Irmãos, nós não podemos ser pessoas que constroem a vida espiritual deixando buracos nela. Eu não posso construir uma vida espiritual cheia de falhas, cheia de fissuras, porque foi isso que acabou com a vida de grandes homens de Deus, tanto escritos na Bíblia, quanto na vida real que a gente conhece. Todos nós aqui conhecemos uma pessoa forte que foi grande e caiu. Conhece ou não? Conhece ou não conhece? Você conhece alguém que foi muito bem e caiu? Você conhece alguém que foi um sucesso total e se deu mal? Você conhece, então preste atenção. Você conhece alguém que foi muito bem por uma temporada, mas se perdeu no final? Você conhece? Sabe, gente, você conhece alguém que foi referência? Eu conheço quantos que foram uma referência e depois se tornaram uma vergonha. E outros se tornaram até uma desgraça. Então eu estou falando de fatos reais para você, o quanto é sério o assunto de assumir sua identidade e viver de acordo com ela. E sabe por que, gente, isso acontece? Porque as pessoas começam a negociar os valores da sua real identidade de filho de Deus e jamais poderiam negociar. Então, irmãos, eu quero que você entenda que não é uma coisa estranha e fora do normal isso acontecer. Isso aconteceu com grandes homens da Bíblia para nos dar um alerta. Por exemplo, isso aconteceu com Sansão, foi assim com ele, um homem chamado por Deus, Sansão da Bíblia, com um propósito fabuloso e extraordinário. Um homem, gente, que Deus deu uma força jamais vista. Se você acha que você conhece um cara forte, é só você ler direito sobre Sansão. A
A Bíblia fala que o cara arrancou 2 portões diante de uma cidade com um portal e tudo, e os portões pesavam 13 toneladas, e o cara levou esse negócio por 15 quilômetros, no braço. Mas eu me assombro com umas coisas que a Bíblia fala, que o Sansão era tão forte que ele rasgou um leão com a mão. Como é que rasga leão? Eu não entendo esse negócio. Aí você está me ouvindo aqui e fala, pastor, menos, né? Não foi bem assim, né? É, irmão, então eu vou mostrar para você na Bíblia. Juízes 14, versículo 6, a parte A, diz que então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Não adiantou nada, né, irmão? Você, com coisa que rasgar cabrito é uma coisa fácil, né? Ficou pior o negócio. Quem que é o cara mais forte aqui desse salão aí? Deixa eu ver. Se tem um cara forte aí do seu lado, denuncia ele. Não, você não é forte não, rapaz. Outro, vai. Um cara forte, irmão. Olha lá, ó, tem um cara ali, ó. Glória a Deus. Isso é identidade, irmão. Olha lá, o cara falou, eu sou forte. Não tem nenhum homem forte. Cadê os homens, gente? Oh, meu Deus do céu. É por isso que é terrível. Agora era a hora de um cara solteiro falar assim, eis-me aqui, pastor. Mas os miseráveis ficam... As meninas estavam tudo assim, meu Deus, onde? Vou perguntar de não te dar mais uma chance, só para o solteiro agora. Tem algum homem forte aqui? Cadê os homens que são fortes aqui? Olha, Deus, 1, 2, só os casados ainda, cadê? Gabriel Carvalho na parada. Isso aí, meu filho, é isso aí. Quem não levantou da primeira vez? Seu frango, né? Que eu vou falar na academia. Seu frango, né? Mas tá, o Júnior levantou a mão, né? Então o Júnior é o fortão. Fica em pé, Júnior, um pouquinho. Eu sei que você é um cara forte, vai lá, né? Agora, olha só, essa aí, Júnior, maravilha, muito bom, né? Mas olha só, Júnior, o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que, olha lá, ó, que o Senhor veio sobre o homem lá e o Sansão rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem ter nada nas suas mãos. Beleza. Ô, Júnior, você acha que você dá conta de rasgar um frango? Será que você rasga um frango cru assim? Dá para rasgar um frango? Não está muito convicto. Obrigado, Júnior. Irmãos, eu acho que a gente não dá conta de rasgar nem um frango. Quanto mais um cabrito. Como é que rasga um cabrito, gente? Como é que pega aqueles tecidos aí? Os homens da anatomia já estão pensando assim, nervo, músculo, não sei o que, né? Mas diz que o cara rasga um leão. O que eu quero dizer com isso aqui, gente? É que com o tempo, sabe o que acontece? As pessoas assumem uma identidade e essas pessoas crescem em Jesus. Elas ficam fortes. Elas se tornam pessoas maravilhosas, poderosas em Deus. Gente abençoada. Pensei que era você, irmão. Pensei que era você. Não falo nem um amenzinho. As pessoas crescem em Jesus. Diga amém. As pessoas ficam fortes em Cristo, elas se tornam líderes, se tornam pessoas que têm um chamado, que têm um ministério, pessoas que Deus começa a honrar, se tornam grandes. Mas aí essas pessoas se tornaram grandes, mas com fissuras, com buracos na sua identidade, no seu caráter. Coisas que eram coisinhas bobinhas lá atrás, mas continuam acompanhando ele durante a sua identidade. E com o passar do tempo, a pessoa está com um ministério forte, uma profissão abençoada, está bem de saúde, finança está bem, o casamento está uma maravilha, né? Mas Satanás entra por aquela fragilidade na identidade dele e puxa ele de lá, da conquista e do patamar que ele chegou, puxa ele de lá. E infelizmente, e junto com ele, traz muitos outros também que se espelhavam nele. Você conhece uma história assim? Conhece alguém assim? Identidade fraca. Diga comigo, identidade fraca. A Bíblia mostra identidades fragilizadas, identidades fracas, momentos de fragilidade na identidade. E não foi só com essa turma de Velho Testamento, não. Um discípulo de Jesus entrou na conversa, Pedro. Apóstolo Pedro, que está aí na sua Bíblia. O homem que andou com o mestre, o homem que caminhou sobre as águas, o cara que viu as curas, viu os milagres, o cara que comeu do pão que Jesus multiplicou, o abençoado, mas que no momento de pressão, ele negou sua identidade. Momentos de pressão, Jesus foi preso, diz a Escritura, e ele ia ser julgado, e posteriormente crucificado. E Pedro estava por perto de onde Jesus estava preso, gente, e reconheceram Pedro. E falaram para o Pedro, Pedro, você
Você é um discípulo de Jesus. Foram direto, fizeram pressão direto na identidade dele. Você é um discípulo de Jesus. Você é amigo de Jesus. Você caminha com Jesus. Faltar dizer nos nossos dias, falar, você é crente, eu sei que você é crente. Eu sei que você é crente, você, né? E você é lá da Shekinah ainda, eu quero ainda dar, ia dar identidade para você, né? E aí, o que o Pedro responde, gente? Olha só, como que às vezes a pressão fragiliza a tua identidade. O que o Pedro responde? Eu não. Eu, amigo de Jesus, estou fora. Eu, discípulo desse cara, sou nada, nem conheço. Negou. Você está me confundindo com alguém. E você conhece essa história, mas a coisa é muito séria, porque ele negou, disfarçou e não assumiu quem ele era por 3 vezes. Irmão, e sabe qual é o maior problema de quem nega a identidade em Cristo? É esse aqui, ó, as palavras de Jesus, Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas olha o 33. Mas aquele que me negar diante de quem, gente? Diante das pessoas. Também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Fala para o seu irmãozinho do lado aí, assuma a sua identidade. Irmão, olha bem aqui para mim. Não tenha vergonha de dizer que você é de Cristo. Vou repetir, adolescente que está aqui, não tenha vergonha de dizer que você é de Cristo. Profissional liberal que está aqui, não tenha vergonha de dizer que você é de Cristo. Só porque você está lá num círculo de pessoas, talvez com um status um pouco melhorzinho, não tenha medo ou vergonha de dizer que você é de Cristo. Vença o medo e a insegurança de dizer quem você é. Eu sou de Cristo. Como assim? Como assim medo de dizer quem eu sou? Às vezes é o medo, irmão, de que uma porta se feche se você se identificar como um servo de Deus. Se eu disser que eu sou crente, a porta vai fechar. Se eu disser que eu sou daquela igreja, então, aí que lascou. Se eu disser que eu frequento a igreja, que eu oro, você vai ser convidado para um almoço, bem nos dias de jejum, irmão. Misericórdia. E aí sabe o que você faz? Você vai para o almoço. Só que você chega lá e fala, pois é, eu estou de jejum. Você vai ter coragem de dizer, mas que conversa é essa? Você está de jejum porque é tratamento médico? Por que você está de jejum? Eu estou de jejum porque eu estou ofertando uma refeição por 21 dias ao meu Senhor, em adoração a Ele. E aí, irmão? É o medo de perder uma oportunidade de negócio, porque você não vai dar propina para ninguém, porque você vai assumir que é filho de Deus e vai andar na verdade e na identidade de filho de Deus. Não vai ter jeitinho na negociação, não vai ter jeitinho, não vai ter esquema. E às vezes você está namorando, e é o medo de dizer para o namorado, para o noivo, que está passando um pouquinho do limite, que fala, vamos parar por aqui, porque eu sou filha de Deus. É o medo de perder um traste desse, irmão. Não fique com medo, não. Assuma a sua identidade. Assuma. Quando você assume a sua identidade, você está confessando a quem você pertence. Diga, eu pertenço a Cristo. Está fraco, diga, eu pertenço a Cristo. Quando você assume a sua identidade, você está confessando a quem você pertence. E eu vou ler de novo. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, eu vou confessar ele diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, eu negarei ele diante do meu Pai que está nos céus. E ficou tenso, né, irmão? Vamos trazer os músicos para dar uma aliviada, né? Verdade, os músicos podem vir que quando começa a ficar assim, chamar os músicos, dar uma quebradinha. Falei para quem está ao seu lado, não tenha uma identidade fragilizada, medrosa. Fala para quem está ao seu lado, para de ser medroso. Para de achar que você é o fragilzinho. Você não é fragilzinho, não. Você vai se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E você vai dizer, eu sou de Cristo e Ele está ao meu lado, Ele vai me abençoar.
Então não tem uma identidade fragilizada, irmão, porque quando você não quer assumir que é de Cristo, ou quando você fica com vergonhinha, ou quando você se sente intimidado, eu vou falar que eu sou crente aqui no meio de todo mundo, para todo mundo ouvir, preste atenção, quando você começa com essas coisas, pode ter certeza que com o tempo, você vai acabar abrindo mão de valores que nunca deveria abrir. Então você precisa exercitar a sua identidade em Cristo e fortalecê-la. Mas eu creio que o Espírito de Deus está aqui hoje para autenticar a tua identidade mais uma vez, em nome de Jesus. Quem é feliz por ter Jesus aqui? Quem é que nós somos, igreja? Sabe quem é que nós somos? Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Ai, meu Deus do céu, 2 Coríntios capítulo 5, o verso 17, nós vamos ler junto. Olha que a Bíblia fala, vai lá. Assim que, se alguém nova, as coisas... Isso que tudo se fez novo. Jesus está aqui só porque você está aqui, porque os filhos dele estão aqui, e tudo se fez novo na sua vida, tudo se fez novo na sua casa. O teu passado ficou para trás, em nome de Jesus. A Bíblia diz, amado, que você é nova criatura. Você talvez não saiba, mas o teu nome está escrito na palma da mão de Deus. Toda vez que Deus estende as mãos para abençoar, Deus vê o seu nome escrito lá, e a bênção de Deus tem endereço. A bênção de Deus tem destino. O teu passado, ele não tem mais domínio sobre você, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu já profetizo aqui, o vício não te domina mais, para a glória de Deus. A imoralidade não te domina mais. Alguém pode dizer um amém? Deus mudou o teu nome, irmão. Deus mudou o teu nome, irmã. E com isso Ele mudou a tua história. As coisas velhas passaram. As coisas velhas passaram. O velho homem carrancudo, ignorante, sem educação, sem Cristo, passou. Aquela mulher desbocada, aquela mulher sem sabedoria, sem equilíbrio, foi embora. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não aceite ninguém, nem da tua casa, nem tua esposa, nem teu marido, nem tua mãe, seja quem for, nenhum líder, fragilizar sua identidade e jogar na tua cara alguma coisa do teu passado. As coisas velhas já passaram. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, porque você é livre, irmão. Irmão, isso é coisa da identidade de quem tem Jesus. Você é livre, você é sarado, você é curado. Tem algum crente aqui que pode se manifestar aí, irmão? Não, eu sou curado. Você é curado, rapaz. Porque você não aguentava ver um copo de cachaça e você abandonou isso há muitos anos. Você é curado. Irmão, você é liberto por Cristo Jesus, porque ninguém te aguentava, porque você era cheio de demônio no couro, meu filho, e você sabe disso. E as irmãs, com vocês também, que está cheio de irmã aqui, que ó, era feio o negócio. Mas você é liberta. Você é liberto em Cristo Jesus, você é livre. Oh, glória a Deus. Eu estou diante do melhor auditório da face da terra, porque eu estou diante dos filhos de Deus. E onde os filhos de Deus se reúnem, irmãos, o Espírito de Deus vem, cura, batiza, abençoa, salva, liberta, transforma. Você é livre, você é menina dos olhos de Deus, você é noiva do Cordeiro. E hoje você pode declarar, por causa aqui da minha verdadeira identidade, eu assumo em Cristo, eu sou mais que vencedor. Em Cristo eu posso todas as coisas que me fortalecem. Eu estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. O Senhor é o meu pastor, e nada eu vou ter falta, em nome de Jesus. Tem algum filho aí? Tem. Tudo aquilo, irmãos, que poderia comprometer o nosso sucesso, tudo, preste atenção nisso, porque você vai calar a voz do diabo na tua mente, nas tuas emoções, e a voz audível do inimigo à tua volta, em nome de Jesus. Preste atenção, tudo aquilo que poderia comprometer o nosso sucesso, já foi vencido na cruz do Calvário. Tudo aquilo que podia dar errado, Cristo já foi lá e venceu. Lá na cruz do Calvário Ele venceu.
As últimas palavras de Jesus, sabe quais foram? Uma das últimas aos seus discípulos enquanto estava na terra: eu vou estar com vocês todos os dias. Jesus está com você bem agora, meu irmão. Jesus está com você nessa semana que passou, e Ele já está aqui para entrar em uma outra semana contigo. É preciso que você entenda que Deus quer nos dar uma identidade firme. Assume que você é de Cristo. Assume que Ele é o Senhor da sua vida. E quem é de Cristo caminha por princípios espirituais e não por carnalidade. Quem é de Cristo caminha com os princípios de Cristo, caminha pelos valores de Cristo e não pela vontade da carne. Sansão recebeu uma grande força de Deus, sim, mas ele não quis caminhar pela vontade desse Deus, ele quis caminhar pela vontade da sua carne. Então você pode ter recebido uma grande empresa da parte de Deus, você pode ter recebido grandes coisas da parte de Deus. Se você não quiser andar pela vontade de Deus, isso um dia se perde, isso um dia pode ir embora. Pedro foi chamado e escolhido por Cristo para ser um discípulo de Cristo, uma testemunha do Evangelho, um propagador do Evangelho do Reino. Mas teve uma fase da vida que ele negou aquilo que Cristo chamou para ser. Irmão, será que você não está negando aquilo que Cristo te chamou para ser? Cristo te chamou para ser, Cristo te deu um propósito, Ele te chamou para fazer algo, Ele te estabeleceu sobre algo, e talvez você está negando a identidade que o Senhor colocou sobre você. Hoje o Senhor está convidando a gente para a gente assumir a nossa identidade. O Senhor está te convidando para que você tome uma decisão de caminhar firmemente sobre os seus princípios. Já que eu sou filho, vou proceder como tal. Já que eu sou herdeiro de Cristo, eu vou caminhar como um herdeiro caminha. Eu vou ser fortalecido pelo Senhor. Mas para a gente se chegar com Ele, gente, com mais intensidade, a gente precisa que o caráter dele esteja claro e seja imprimido nas nossas vidas. E eu cheguei a uma conclusão muito clara, que é óbvia. Sabe por que esse propósito de jejum e oração é tão importante para você e para mim? Porque eu não conheço ninguém que anda na presença de Deus e ele foi roubado da sua identidade. A presença de Deus protege a tua identidade. A presença, estar na presença de Deus protege a tua identidade. Ah, meu irmão, a Bíblia fala de Davi, num dia que Davi chegou de uma guerra e estava tudo lascado. Ele chegou em casa e tinham sido saqueados, as esposas levadas, os filhos levados, os bens levados, e ele chorou junto com os seus guerreiros. Mas chegou um ponto de virada, onde Davi foi procurar o Senhor, e a Bíblia diz que Davi fortaleceu-se no Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei de uma coisa: se você se fortalecer no Senhor, a tua identidade vai ser restaurada, a tua força será restaurada, o teu ânimo vai ser restaurado, a glória de Deus sobre a sua vida vai ser restaurada, e algo extraordinário vai acontecer. Eu pedi para o pessoal aqui, para o time de adoração, preparar uma canção para a gente, que ela expressa, eu creio que é justamente isso. Quando o Senhor é tudo na sua vida, você e Ele se misturam.